Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck Eu sou Elisa Luxem. e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Larissa Mota Iopan. E a Larissa tem 33 anos, é natural de São José, Santa Catarina. Ela é casada há 14 anos, mãe de 4 filhos, o Arthur, a Júlia, a Sofia e o Eric. Ela possui um certificado em TEFL, não sei se estou falando certo, Larissa. Teaching English as a Foreign Language, pela BYU Idaho. E ela trabalhou ao lado do marido na direção de diferentes franquias de escolas de inglês, mas sempre se considerou mãe de tempo integral. Ama o aprendizado, passear com a família e conhecer lugares novos. Atualmente mora em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, e serve como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Larissa, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, meninas, pelo convite. Só para deixar registrado, eu sou super fã mesmo, fã de carteirinha de vocês, ouço todos os episódios. Já chorei ouvindo os episódios, já dei risada ouvindo episódios. Enfim, é uma alegria muito grande de estar com vocês agora, compartilhar esse momento, porque vocês têm me inspirado bastante ao longo desses últimos meses. E eu tenho aprendido muito, muito com vocês. Então, para mim, é uma alegria, é um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui e Ah, que compartilhar esse bom. momentinho. Muito, Obrigada, Larissa. muito Eu tô obrigada. muito animada, porque crescendo, a gente não tem muita diferença de idade, né, Larissa? Mas quando a gente é mais novo, quem tem 2, 3 anos a mais já é tipo, pessoa mais velha. Então eu lembro sempre de olhar pra Larissa e ver como um exemplo, assim, olha, ela tá fazendo, eu quero ser como ela quando eu crescer, digamos. Quando a gente era jovem, né? Aham. E, e continua sendo uma inspiração. Aí a mãe de Oh, quatro. obrigada. Ah, e a gente é muito feliz que você tirou tempo aí pra se juntar a gente. É verdade, é verdade. Quando a gente se encontrou no Brasil, dessa última vez que a gente estava morando aí, é, todas as vezes que a gente se encontrava, eu pensava, cara, eu queria morar mais perto da Larissa, porque eu quero ser amiga dela. E quando a gente começou o podcast, foi uma das primeiras pessoas que veio à minha mente, assim, a gente tem que, em algum momento, convidar a Larissa para participar. Então, eu tô bem feliz que isso está acontecendo, especialmente essa semana, porque esses 2 capítulos, eles enganam, né? Inclusive, eu não mencionei, né? A gente vai estudar, vai estudar juntas agora, vai falar sobre Alma 30 e 31. E eles enganam porque, tu pensar, são só 2 capítulos, mas tem muita coisa interessante. A Larissa mencionou isso ontem, quando ela mandou mensagem pra gente, e é verdade, tem muita coisa aqui que dá pra aprender. E não sei se a gente vai conseguir ficar dentro da 1 hora, hein? Talvez fácil. Mas então, Larissa, que tal tu começar comentando aí sobre alguma coisa que tu achou interessante desses capítulos? Bom, então, a Alma 30, nós temos o que são 60 versículos, né? E eu listei, assim, um bocado de coisas, de princípios, verdades do Evangelho que a gente pode aplicar, na nossa vida, na nossa família, em relação à maternidade. E a primeira que me chamou a atenção foi quando, então, Corior aparece, né? Corior é aquele anticristo, e, e acho importante a gente talvez até destacar, né, o que é um anticristo, né? Então, lá no Guia para Estudo das Escrituras diz que toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que se oponha a Cristo. Então, apareceu esse anticristo, e o que me chama a atenção já de início é no versículo 7, que diz a respeito da liberdade religiosa, né, e do arbítrio, que é algo tão, tão valioso para o Pai Celestial, né? O arbítrio, algo que foi, inclusive, uma questão que foi lutada, né, nos céus, né, na Guerra dos Céus. Esse foi um ponto importante. E no versículo 7 fala, né, ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. E daí no versículo fala sobre isso, esse arbítrio, né, ele falou, diz, pois assim diz as Escrituras, escolhei hoje a quem servireis. Então, pensando sobre nós temos
livres, né, para nós escolhermos quem nós queremos adorar, quem nós queremos servir. Isso de cara já me lembrou da 11ª regra de fé, né, que pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso. Como é que é? Deixa eu só eu dar uma colada aqui, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. E eu comecei a pensar se, como que, assim, no meu lar, será que a gente tem valorizado isso? Será que a gente tem, será que a gente tem gratidão e expressa essa gratidão por nós termos essa liberdade de adorar a Deus? E sempre quando a gente vai para a igreja no domingo, a gente faz uma oração em família, e eu agradeço a Deus ali, né, na frente das crianças, meu marido, por nós podermos ir e vir, ter esse direito de ir e vir e ter essa liberdade, né, de poder adorar o nosso Deus. E da mesma forma que a gente tem esse direito, a gente também, enfim, concede esse direito às pessoas, e a gente gosta, quer, né, que tenha esse respeito de ambos os lados, né, as pessoas respeitem a nossa crença, e nós, obviamente, vamos respeitar as pessoas também, né, não importa quem elas escolham para adorar. Não sei se vocês tiveram esse mesmo pensamento. Eu achei muito legal isso. Eu não pensei nessa parte que você comentou, né, da gente ser grato por ter essa liberdade. Às vezes a gente fica muito fechadinho no nosso mundo e acha, é porque eu tenho essa liberdade, todo mundo tem. Mas quantos países existem pessoas que Uhum. não têm essa liberdade religiosa, né? Ou até mesmo a liberdade de ir até a igreja, tantas liberdades. Eu achei muito legal essa gratidão. E uma das coisas que eu fiquei pensando também, que é um tópico pra mim, é um pouco, eu fico assim indo e voltando na minha mente, sabe? Em que momento ou como que nós também podemos respeitar essa liberdade religiosa dos nossos filhos? Mas eu sinto que às vezes também das outras pessoas dentro da igreja. Porque eu sinto que tem muitas pessoas dentro da igreja que têm maneiras diferentes de viver o evangelho. E por muito tempo eu acreditava, não, a maneira que eu fui ensinada na minha casa é a certa. Então, se tem uma outra família que também é membro da igreja e está fazendo diferente, então ele está fazendo errado, né? Digamos, seja como as pessoas guardam o dia do Senhor, né? Na minha família, digamos, a gente tinha o hábito de vestir a roupa da igreja o dia inteiro. E tinha outras famílias que não. Então, existem várias maneiras da gente também expressar a nossa crença. E eu não sei, para mim é algo que ainda até hoje é difícil evitar esse julgamento e respeitar a maneira que as pessoas têm de viver a crença delas. E uma coisa que eu gostei no versículo 11 diz assim: porque havia uma lei que os homens deveriam ser julgados segundo os seus crimes. Não obstante, nenhuma lei havia contra a crença de um homem. Portanto, o homem somente era castigado pelos crimes que cometia. Portanto, todos se achavam em igualdade de condições. Eu não sei se eu estou fazendo assim muito mirabolante, mas o que eu pensei é que existem, digamos, as leis do evangelho, né? A lei do evangelho é que a gente vá e partilhe do sacramento. Digamos, todos os domingos é um mandamento de Deus, que nós vamos à igreja adorar com os nossos irmãos e partilhar do sacramento. Mas é uma lei, a roupa exatamente que eu tenho que vestir, é uma lei exatamente, digamos, sei lá, outras coisas que não são necessariamente a lei. E que às vezes eu me sinto que eu começo a julgar as pessoas pela crença delas, em como elas vivem a lei de ir à igreja no domingo. E eu fiquei pensando sobre isso também com os meus filhos, né? Tem até que ponto eu tenho que enfatizar algumas coisas, até que ponto às vezes é só, deixa acontecer porque isso não é prioridade. A prioridade é que ele aprenda o princípio e a lei de que no domingo nós vamos à igreja. Eu não sei se é um pensamento muito mirabolante, mas foi o que eu Mas pensei. eu me identifico bastante com isso, Elisa. E ao longo da minha vida adulta, depois que casei, me tornei mãe, daí eu comecei a ver que existiam outras tradições, outras culturas familiares, mas mesmo assim pessoas que viviam a mesma fé que eu. Eu comecei a abrir um pouquinho mais a minha mente. E
Claro que assim tudo que a gente pode fazer, né, para se aproximar mais de Deus é válido, mas às vezes esses caminhos são diferentes, né? A maneira como é, eu eu enfim, as coisas que eu escolho fazer, como eu escolho criar a minha família, às vezes esses caminhos são diferentes, mas eu penso que tudo aquilo que vai de alguma forma nos aproximar de Deus é válido, mas de fato, às vezes eu também me pego nessa, poxa, mas ele está fazendo diferente de mim, não sei se vai, mas são aqueles pré-julgamentos, né, que às vezes a gente né, tenta ir cortando, né, faz, enfim, um pouco de orgulho mesmo, achar que a nossa maneira é a maneira perfeita, a maneira correta, como a gente foi ensinado, mas com a maturidade e também com o aprendizado do Evangelho e a gente entendendo cada vez mais, aprofundando a nossa conversão ao Salvador, a gente vai, acho que abrindo cada vez mais a nossa mente, assim. E eu acho que legal de também você ter a oportunidade de viver em lugares diferentes, eu acho que você acaba tendo ainda essas oportunidades de ver essas formas diferentes, maneiras diferentes de lidar, né? Mas pensando nos filhos, eu também fico preocupada. Por exemplo, uma questão assim, eu aprendi e vivo isso da importância da mãe no lar. Então, felizmente, eu casei com alguém que também tinha esse mesmo pensamento que eu, que para a mulher estar fora ali no horário de trabalho e os filhos não estarem com ela, talvez seria algo que para mim não funcionaria. E eu fui ensinada assim. A minha mãe, eu vi um case de sucesso ali com a minha mãe e eu quis replicar isso. E eu lembro que no início da minha maternidade, eu julgava bastante as mães que optavam por sair de casa. E hoje eu já penso diferente. Hoje, ainda mais como presidente da Sociedade de Socorro, eu tenho um contato com muitas mulheres, com diferentes circunstâncias. E eu vejo que cada uma tem uma forma diferente de tocar a sua vida, e algumas escolhas vão ser diferentes das minhas, mas elas não vão deixar de seguir a Cristo por conta daquela escolha. Então, acho que é muito interessante essa troca, né? A gente tem a oportunidade de ouvir outras pessoas, porque daí a gente vai entendendo, não é o meu jeitinho que é o jeito certo, né? E a gente espera, às vezes, que os nossos filhos façam as mesmas escolhas que eu, né? Eu fico pensando, poxa, será que a esposa do meu filho vai priorizar a família? Mas será que priorizar a família significa necessariamente estar no lar? Será que tem outras formas de fazer isso? Eu não sei se eu estou viajando muito aqui, se vocês estão conseguindo me entender bem, mas a questão do arbítrio, né, e de deixar os filhos escolherem é sempre uma coisa que me pesa bastante. A gente tenta ensinar, né, faz né, a nossa parte, ensinar e né, colocar na cabecinha deles os princípios do evangelho, mas no fim é eles que vão fazer as escolhas deles, né? E tem uma coisa que a gente faz aqui em casa, já faz alguns anos, acho que foi logo depois da pandemia, quando os meus filhos começaram a ir para a escola, eu comecei a me dar conta que eles iam ter um- que lidar com oposição. E eu pensava, bom, eles não vão mais estar aqui embaixo das minhas asas. Como é que eu faço? Será que eles vão fazer escolhas boas? E eles foram para a escola um pouco mais tarde, ali por volta de 4 anos, todos eles. E, e, e eu criei meio que um lema, uma frase, um motto, assim, que antes deles irem para a aula, eu olho para eles e falo, filho, lembra sempre de... E daí eles respondem para mim, escolher o certo. E daí eu falei, isso aí, mesmo que os outros façam escolhas diferentes. Então, essa é uma frase que quase todos os dias, quase 100% dos dias, quando antes deles irem para a escola, eu falo essa frase para eles, porque eu sei que eles vão se deparar com situações que vão precisar fazer uma escolha. E daí talvez aquela mãe chata falando ali, lembra? Escolher o certo. Vai, de alguma forma, em algum momento, ajudar eles em alguma situação que eles vão se deparar, porque eles vão, de fato, se deparar. Mas enfim, isso tudo, né, falando sobre esse arbítrio, né, esse poder de escolha das pessoas e que nós precisamos respeitar essas escolhas dos nossos filhos, né, e claro, ensiná-los enquanto eles estiverem aqui, estiverem dispostos a nos ouvir,
mas o arbítrio, né, o próprio Pai Celestial não tirou isso de nós, né? Nós todos temos essa liberdade de escolher o que a gente quer. Muito legal. Deixa eu fazer só um comentáriozinho rapidinho sobre isso também. Eu gostei muito de tudo isso que vocês falaram, inclusive é bem relevante para uma experiência que eu tive essa semana. É, tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir no Instagram, que ela cria programas para o estudo do livro de Mórmon para crianças, que é o que eu uso com a Mayara aqui em casa, que ela usa para estudar. E ela fez um vídeo comentando sobre o cantor principal do Imagine Dragons, aquela banda americana, assim. E esse cantor, ele costumava ser membro da igreja, e faz alguns anos que ele não é mais e tal. E, e daí ele deu uma entrevista falando sobre indoctrinamento, que ele considera, considerou que ele foi meio que indoctrinado, e ele considera que membros da igreja fazem um doutrinamento, é a palavra, eu acho, talvez, em português, né? Doutrinamento dos filhos. E ela daí faz um comentário, uma crítica, dizendo que ela discorda, né? E eu achei tão interessante, porque dá para ver aqui nas escrituras, Coriori, ele fala basicamente a mesma coisa que o cantor falou, né? Que a gente acaba sendo ali doutrinado e que a gente não consegue viver fora daquilo, ver fora disso. E quando eu penso no ensino do evangelho que eu tô fazendo aqui com a minha filha, eu não vejo como um doutrinamento, mas eu vejo que eu tô ensinando ela, porque eu sinto que se eu não ensinar a minha filha alguma coisa, o mundo vai ensinar ela. Ela tá sempre sendo ensinada. Ela vai estar sendo ensinada pela internet, de certa forma, os vídeos que ela assiste, os programas de televisão que ela assiste. Ela vai estar sendo ensinada pelos amiguinhos, na escola, na primária. Vai ter sempre alguém ensinando ela. A mente dela tá aberta, o cérebrozinho tá ali querendo, absorvendo informação o dia inteiro. Isso é o desenvolvimento que todas as pessoas passam. A gente tá aprendendo constantemente, né? Depois, como adulto, a gente escolhe continuar aprendendo ou não, né? É, enfim. Então, eu acho muito interessante, muito importante esse princípio de, sim, dar para os nossos filhos escolhas e honrar o arbítrio deles, mas, ao mesmo tempo, ensinar o que é certo e daí deixar que eles escolham no futuro. Mas enquanto eles estão dentro da nossa casa, que a gente tem a oportunidade de influenciar eles, a gente precisa utilizar da nossa influência como pais para ensinar eles. Eu acho que viver aquilo que a gente ensina, e ensinar os nossos filhos a viver aquilo que eles acreditam, a gente está ensinando integridade e não doutrinando ou fazendo com que eles fiquem. Tem uma palavra para isso, tipo, quando. Tipo uma lavagem cerebral. Isso, exatamente, você não está fazendo uma lavagem cerebral, pelo contrário, né? O que eu acho interessante também sobre isso, como tu falou, né, Bianca, se a gente não ensina, eles estão sempre aprendendo. Eu não entendo muito bem, provavelmente tem que procurar no dicionário o significado da palavra doutrinar. Mas eu sinto que a gente está doutrinando, a gente está ensinando a doutrina de Cristo, né? E para eles poderem exercer o arbítrio, eles têm que saber as opções deles. E a opção do evangelho precisa ser ensinada, para eles poderem eventualmente fazer essa escolha, se eles querem continuar seguindo a doutrina de Cristo ou não. E o que eu achei interessante aqui, que uma das armadilhas que o Coriol usa, não sei se eu procurei a tradução. Em inglês se fala gaslighting, mas seria um abuso emocional, uma manipulação. Ele faz as pessoas se sentirem loucas pelo que elas estão acreditando, né? Ali no versículo 15 e 16. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber o que haverá um Cristo. Olhais adiante e dizeis que vedes a remissão de vossos pecados, mas eis que isso é efeito de uma mente desvairada. E esse transtorno de vossa mente é resultado das tradições de vossos pais. E eu sinto que é isso que o mundo tenta fazer com a gente. Tenta fazer com que a gente sinta que a gente é louco, né? Digamos, né? Você é louca de querer passar o tempo com as suas crianças, né? De não querer ir trabalhar para o mercado de trabalho, criar uma carreira. Isso é loucura.
E às vezes a gente acaba sendo atingido, eu pelo menos, eu digo a gente, né? Mas eu, pessoalmente, às vezes começo a pensar: será que eu sou mesmo louca por estar pensando desse jeito? Será que, né? Não faz sentido acreditar num negócio desse. Não, deve ser loucura da minha mente. E é uma das ferramentas que o inimigo usa, mas, trazendo para a vida familiar, é uma ferramenta que muitas pessoas usam em relacionamentos também. E que às vezes, se a gente não presta atenção, passa despercebido, porque talvez a gente se acostuma a ouvir isso, ou às vezes até repetir isso, sem perceber, para outras pessoas. É algo que eu vejo muito em questão de terapia entre casais, usando, tentando fazer a outra pessoa se sentir louca por acreditar que certa coisa é daquele jeito. E às vezes não usa a palavra louca, né? Mas, isso deve ser coisa da tua cabeça. Todo mundo faz desse jeito. Por que que tu tem que fazer desse jeito? Diferente, né? Tu faz você se sentir, assim, maluca. Que você tem um problema interno e que se a gente não percebe, ou a gente usa, ou outras pessoas usam com a gente. Mas tem um nome e não é certo. Então, se você tiver alguém que tá fazendo isso com você, você pode dizer: pode parar. Sai daí. Chega. Achei isso. Oi, Desculpa, pode falar, Luiz. eu me lembrei, não é que eu me lembrei que quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, é, as pessoas me chamavam de louca. Era só a segunda ainda. Ainda tinha mais dois por vir, né? Mas eu lembro muito bem de uma pessoa que falou assim: Nossa, que louca que você é! E eu só dava risada assim na época, né? Mas depois eu pensei, poxa, mas eu acho que talvez aquela pessoa hoje, né? Depois de alguns anos, eu penso, aquela pessoa ela não estava tendo experiências positivas em relação à maternidade, ao relacionamento dela. Então, talvez por isso que, né, ela estava preocupada, enfim, comigo, talvez. Mas é, todas essas coisas que Coriol falou, a frase que veio na minha cabeça foi: qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, sabe? Eu vi tudo, assim, coisas que a gente escuta hoje em dia. Inclusive o que a Bianca mencionou sobre esse doutrinamento que ele fala ali no versículo 23. Diz assim: E Coriol respondeu-lhe: Porque eu não ensino as tolas tradições de vossos pais, e porque não ensino este povo a submeter-se às tolas ordenanças e cerimônias impostas por sacerdotes antigos, para usurparem o poder e exercerem autoridade sobre eles, a fim de conservá-los em ignorância, para que não levantem a cabeça, mas se submetam às vossas palavras. Eu achei isso tão atual. Eu já ouvi muito disso, né? De achar que a gente abaixa a cabeça para os nossos líderes e para que a gente viva em cativeiro, como o próprio Corior estava falando. E só que é, é- isso é tão isso é uma mentira total, porque eu fiquei pensando o quanto a igreja incentiva a educação, as pessoas se desenvolverem, o quanto é, a gente tem essas oportunidades, essas ferramentas, a igreja oferece, né? Tem o sistema de educação da igreja, nós temos vários cursos da autossuficiência que ajuda na parte de finanças, parte emocional, parte de emprego. Tem aqui para nós, aqui no Brasil, tem tido várias palestras online, tem em abril teve a geração de renda, agora em junho teve o Educa Experience, que é tipo, a Semana da Educação, que eles chamam pessoas de áreas diferentes para compartilhar seu conhecimento e suas experiências, para fazer as pessoas adquirirem mais conhecimento e não viver na ignorância. Então, assim, é muito contraditório isso, né? Realmente não faz sentido, não tem nada a ver, não é assim, né? A gente realmente é ensinado a sermos pessoas inteligentes, que buscam conhecimento e que, para que a gente seja agente, né? Eu lembro muito da Alberna falando né, sobre nós sermos agentes e não sofrer a ação, não ser um objeto que faz a ação, né? Aliás, recebe a ação, mas que sim faz a ação, né? Sermos esses agentes. Então, realmente, Corior não estava com nada aqui nesse papinho aqui dele. Muito bom. E assim, eu não sei se é porque eu uso muito meu Instagram, o que que é, mas quando eu tava
lendo isso daqui, eu pensei, cara, eu vou mudar o título de Corior. Ele vai ser assim, ó, Corior, o influenciador não digital. Mas é sério, a gente vive numa época de influenciadores, né? De influenciadores digitais. Eu acho que essa é agora, esse é o trabalho que está mais em tendência, digamos assim, né? Você ser pago por uma marca para influenciar as pessoas a comprar determinado produto, a fazer determinada coisa, mas mais do que isso, as pessoas estão se tornando influenciadoras de conteúdo para o dia a dia, para sua vida, né? O tipo de influenciador que eu sigo não é um influenciador que vende produtos de determinada marca, mas geralmente é um influenciador que me influencia a ser mais saudável, ou que ama a maternidade. Gente, eu adoro seguir essas contas assim de pessoas que amam a maternidade, têm prazer em ser mãe, em serem cuidadoras do lar, e, sei lá, em serem excelentes esposas e cuidarem do marido. Sorry. Enfim. E eu sinto que era isso que ele estava fazendo. Ele estava ali influenciando as pessoas. E tem várias instâncias enquanto eu estava lendo, palavras, né? Por exemplo, ali no versículo 18, palavras que dão a entender que ele estava influenciando as pessoas. E assim lhes pregava, né? De certa forma, estava ali tentando vender o peixe dele, né? Desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade. Sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão. E eu sinto assim que a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de influenciadores que a gente ouve, que a gente permite na nossa vida. Porque, claro que aqui fica claro que nós nos permitimos ser influenciados, né? Nós sabemos que porque nós temos o arbítrio, nós fazemos essa escolha. A gente pode se permitir influenciar. Mas, ao mesmo tempo, os líderes da época ficaram preocupados com Corió porque ele era muito eloquente, né? Ele conseguia utilizar da, das faculdades ali que ele tinha para influenciar as pessoas. E quanto mais a gente é exposto a alguma coisa, a gente sabe, a tendência é a gente se tornar confortável com aquela coisa, é se tornar comum. Então, eu fiquei pensando assim, quais os influenciadores que eu tô seguindo? Nesse mundo? Que tipo de influências eu tô deixando entrar no meu lar? Quais são os influenciadores que minha filha tá seguindo? Quem que ela ouve? Quem que é o influenciador maior? Será que eu tô deixando com que Jesus Cristo seja o maior influenciador na minha casa? Né? Com que frequência eu tô ouvindo as palavras de Cristo? Com que frequência eu tô, sei lá, até ouvindo os hinos da igreja? Ou será que a minha filha, a influenciadora principal dela é a Taylor Swift? Porque a gente tem fases assim, né, na vida, convenhamos. A gente, tipo, se fixa em alguma coisa e você. Gente, eu morro de vergonha, mas eu já até escrevi sobre isso no, em posts, assim. Mas o Eminem, o Eminem, quando eu era adolescente, eu amava ele. Era uma coisa ridícula. Tinha pôster pelas paredes, né? E eu não sabia melhor. Meus pais também, tipo, a gente nem entendia inglês. Quando eu aprendi inglês, eu quase caí dura quando eu ouvi as letras das músicas dele, né? Mas enfim, com quais outro pensamento que eu tive, né? Eu nem conheço esse influenciador, eu só ouço falar do tal do Felipe Neto, né? Mas eu já ouvi, assim, crianças, tipo, falando sobre ele como se ele fosse o, sei lá, o rei do mundo, não sei, a pessoa mais incrível da face da Terra. E tem influenciadores que criam conteúdos específicos para crianças. Aqui, o Coriori, ele não era pago, mas ele estava criando um conteúdo específico para membros da igreja, para pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Esse era o público-alvo dele, né? E não sei, assim, me fez pensar e reavaliar quem é que eu tô seguindo, quem é que eu tô deixando, permitindo que me influencie. E eu acho muito importante a gente reavaliar isso, sabe, de tempos em tempos, especialmente nessa época do mundo. Uma coisa, Bianca, que logo em seguida fala aqui é sobre, ali no versículo 19, 20 e 21, sobre essa. O Corió estava
tendo essa influência negativa, né? Mas nem todo mundo deu ouvidos, né, a ele. E aqui no 19 fala, né, que ele foi então à terra de Gerson, com o objetivo de influenciar então as pessoas lá, o povo de Amon. E no 20 diz: Mas eis que eles eram mais prudentes que muitos dos nefitas, porque o prenderam e amarraram-no. E ali no 21 depois fala que ele fez com que, e aconteceu que ele fez com que o levassem para fora da terra. E depois ele foi para Gideão, para a terra de Gideão, e aconteceu a mesma coisa, né? Ele não obteve sucesso, pois foi preso e amarrado. E pensando nessas influências negativas, que infelizmente a gente tem muita influência é, a- negativa ao nosso redor, e a gente se torna aquilo que a gente vai consumindo, né? E, e eu comecei a pensar, né? Será como que tá aqui o meu lar e minha família? Será que eu tô conseguindo botar para fora da minha terra, da minha mente, do meu coração, do meu lar, qualquer tipo de influência negativa? E ali, né, diz que o povo da terra de Gerson, né, o povo de Amon, e depois da terra de Deão, eles não deram chance, realmente eles não deram chances para Corió. E uma palavrinha-chave que me chama a atenção é que diz que eles eram mais prudentes. E o que que é ser prudente? Né, parei nisso pensando um pouquinho mais o que que é ser prudente. Ser prudente é ser precavido, cauteloso, é preparar-se antecipadamente. Então é você tomar aquela decisão antes da situação acontecer, você já sabe como que você vai reagir. E isso é uma coisa que eu lembro muito de aprender durante a época dos jovens, a época que eu era das moças. Lembro muito das minhas líderes ensinando isso. Olha, você não vai tomar a decisão de que você não vai tomar bebida alcoólica no momento que forem te oferecer. Ou você não vai decidir que se vai ou não vai quebrar a lei da castidade quando a tentação estiver ali, né? Então, é decidir hoje. Então, a prudência é isso, é você já antes da situação difícil acontecer, porque nós somos seres carnais, somos, né, homem natural, ninguém aqui tá livre, né, de ser tentado e de tropeçar e cair, enfim. Mas se a gente tomar essas decisões antes, vai ser muito mais fácil a gente agir prontamente e já expulsar, né, da nossa terra, da nossa mente, qualquer influência negativa. Muito bom. E eu pensei nisso também, nessa parte de prudência, e fiquei pensando sobre como que eu ajudo a minha filha a ser prudente, né? E eu acho que parte disso é realmente isso que tu falou, é de a gente avisar e mostrar exemplos da vida real e falar sobre, discutir esses assuntos, né? Uns estudos de caso, digamos assim, né? Porque é assim que determinado princípio, determinada coisa se apresenta, é isso que pode acontecer, é isso que acontece com outras pessoas. Por exemplo, recentemente eu fui na biblioteca para procurar livros que falem sobre abuso de substâncias químicas, porque esse é um dos requerimentos para ensinar a criança em casa que você cubra esse assunto, né? E eu achei vários livros, assim, muito legais que contam de, por exemplo, crianças que cresceram com pais alcoólatras, sobre crianças que na escola foram oferecidas drogas, depois se tornaram usuários, e são assuntos difíceis, assim, né? Mas eu pensei, eu quero ler isso aqui com a minha filha, porque eu quero que ela entenda o que acontece, como que é na vida real, porque às vezes a gente tenta meio que proteger, assim, né? E acaba não falando muito sobre esses tópicos e acaba daí não preparando os nossos filhos. Acho que parte de ser prudente é realmente saber, né, como que esse tipo de coisa funciona, e daí eles vão estar mais preparados para quando acontecer. E meu outro pensamento foi também que tipo de influência eu tô sendo? Porque eu sinto assim que a Alma, ele, ele era também um influenciador, né? Ele era um líder religioso, influenciador, e foi interessante ver ali a conversa que ele teve com o Corió e as perguntas que ele fez para Corió. E eu fiquei pensando sobre mim, né? Será que eu tô influenciando as pessoas ao meu redor? Porque quando eu estiver ativamente buscando influenciar as pessoas a buscarem a Cristo, vai ser muito mais fácil para eu reconhecer o contrário, né? O tipo de influência que não
me aproxima de Deus, ou que me faz não ter o espírito. Porque quando eu tenho o espírito, eu consigo discernir a verdade da mentira, né? O certo do errado. Muito legal. Tem que ensinar a musiquinha do Proerd pra Mayara, tá? Eu ensinei! Então ela tá pronta. Ela já entendeu tudo. O que eu acho interessante a gente falando, né, sobre a influenciadores, é aquela parte também de, às vezes, a gente sentir que a gente é meio louca, né, ou ser chamado de louco por causa das crenças que a gente tem. Me chamou a atenção no versículo 34, uma das coisas que o Alma respondeu. E eu troquei a questão de igreja por casa ou lar, e no final a alegria de nossos irmãos por nossos filhos ou família. Porque aqui ele tá falando, né? Poxa, eu trabalho aqui na igreja, mas eu não recebo nenhum dinheiro por isso. Eu sinto que às vezes essa é uma das coisas que muitas mulheres reclamam, digo, até eu às vezes reclamo, ou que outras mulheres ou pessoas que querem, que talvez não veem nossa maternidade como loucura, né? Ah, você tá se dedicando demais aos seus filhos, ou você tá tendo um filho demais, ou você não tem vida própria e tal. E elas criticam, né? E essa escritura me chamou muita atenção, então eu vou substituir aí pra gente. Diz assim: e agora, se nada recebemos pelos nossos trabalhos em casa, no nosso lar, que proveito temos em trabalhar no lar, a não ser de divulgar a verdade, a fim de nos regozijarmos com a alegria de nossa família e nossos filhos? No final, a gente não quer prestígio, a gente não quer dinheiro, a gente só quer ver a alegria dos nossos filhos. Essa é a nossa motivação. Esse é o que faz a gente talvez parecer louca para os outros, mas o que importa, né? No final, tá legal ter uma carreira, legal ter muito dinheiro, mas se os meus filhos tiverem ansiosos, com depressão, com, talvez indo para um vício, né? O que importa todo o resto? É por isso que nós decidimos nos dedicar à casa. E claro, né? Tem mães que trabalham, que têm carreira e ainda assim se dedicam aos filhos, né? Não é um ou outro, digamos. Mas essa decisão de se dedicar à família, de se dedicar aos filhos, a motivação é essa, é de nos regozijarmos com a alegria deles. Se eles estão felizes, se eles estão seguindo um caminho, se eles estão evoluindo, progredindo, sorrindo, não tem dinheiro que pague. Eu tava pensando, uma experiência que eu tive essa semana, eu comecei a dedicar um pouco mais de tempo para ler junto com meu filho, o mais velho. Geralmente, na hora de colocar eles para dormir, para mim era tipo, ok, ai, vamos lá, vamos ler a historinha, vamos contar lá, pronto para tu dormir, fechar a porta e eu ter o meu tempo, né, de paz e poder respirar. E eu decidi, faz alguns dias atrás, uma semana atrás, eu acho, de colocar os bebês para dormir primeiro, porque antes a gente colocava eles para dormir todo o mesmo horário, junto, assim. E dedicar um tempinho para ler em paz, assim, tranquilamente, com meu filho mais velho. E sério, nesses dias, a experiência que eu tô tendo com ele de poder dedicar, tem sido mais ou menos meia hora. Esses 30 minutos tem sido essa alegria que eu vejo, de me regozijar nele. Porque é um momento assim, só eu e ele. E outro dia ele falou: Mamãe, você quer cafuné? E eu olhei pra ele assim, eu quase chorei. Eu falei: Quero, filho. E enquanto eu lia, ele colocou a mãozinha assim na minha cabeça, depois fez carinho na minha mão, sabe? São coisas que eu não teria se eu não tivesse decidido dedicar aquele tempo pra ele. E pra mim não existe dinheiro no mundo que pague esse momento que eu tive com ele. E de olhar pra ele, de ver o sorriso dele, a risada dele, as coisas que ele compartilha comigo. Então, no final, tudo bem, quer me chamar de louca? Não é tu que vai ter esse momento com meu filho, né? Ou com teu filho. Chame, quem se importa, né? E quando a gente começa a ter essas experiências, a gente se torna essa influência dos nossos filhos e a gente tem essa convicção que o Alma tinha de compartilhar com as pessoas ah, o que ele estava decidindo seguir, né? E eu penso isso também às vezes com os líderes da igreja. Eu olho para o meu pai, eu olho
para muitos líderes e eu vejo, nossa, o tempo que eles dedicam a servir no reino de Deus é muito louco. Outras pessoas realmente, e sem, como diz, né, sem receber um cenine, como diria. Mas o que traz alegria é ver a alegria das pessoas que a gente serve. E isso não tem dinheiro que pague. Verdade é que a gente é tudo um bando de louca. Mas sabe que eu comecei faz algum tempo a orar a Deus, assim, com todas as minhas forças, para que o meu marido possa ser o provedor do meu lar, para que para que eu possa me sentir, para que eu possa sentir que eu posso estar em casa com os meus filhos, sem a preocupação, né, da parte financeira, porque realmente é muito difícil quando você tem essa preocupação, quando isso é algo assim que né, entre você ficar passando dificuldade financeira e você ficar no lar, se essa fosse a minha situação nesse momento, eu estaria trabalhando, né? Porque a gente precisa realmente prover, né, as necessidades básicas. Eu entendo 100% assim, as famílias que não têm nesse momento as condições de fazer isso. E já tivemos momentos assim, sabe, Gil? Mas é um desejo justo. Se você tem esse desejo no seu coração, esse é um desejo justo. Não existe nada mais importante nesse mundo do que a gente educar os filhos de Deus e estar junto com as nossas famílias e ajudar os nossos filhos a crescerem e aprenderem as coisas que o Pai Celestial quer que eles aprendam. E eu sei que se a gente orar e pedir a Deus por essa oportunidade, o Senhor vai nos abençoar e vai nos ajudar, sabe? Porque realmente não existe nada mais justo. Eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. Eu sempre encarei isso, a maternidade, como o meu projeto principal de vida. Então, só que, claro, a gente às vezes coloca, isso me fazia também exigir muito de mim e ficar muito frustrada quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, ou às vezes quando um filho, sei lá, às vezes faz uma escolha errada e pensa, poxa, mas eu ensinei, como assim? Né? Então, às vezes tem que lutar contra o seu próprio ego, enfim, mas a maternidade sempre foi algo tão, tão valioso, tão, tão precioso para mim. A minha mãe disse que quando eu tinha 3 anos de idade eu falava que eu queria fazer faculdade de mãe. Então, para ver que é uma coisa assim que eu sempre quis, né? Assim, é uma coisa e, e, e muitas vezes às vezes eu penso assim, né, poxa, né, aqui no versículo que a Elisa compartilhou, que não recebemos pelo nosso trabalho, né? Se for calcular, gente, ó, eu dou aula de piano, dou aula de inglês, é motorista, cozinheira, enfermeira, às vezes, enfim, é tanta coisa, né, que a gente se disponibiliza ali a fazer, a gente realmente se entrega. E mas são nesses momentos que o Senhor está nos moldando, quando a gente, né, se abdica de certas coisas em prol daqueles filhos de Deus que o Pai Celestial confiou a nós. Então, uma maneira que o Senhor está nos moldando. E, e eu penso, inclusive, para as mulheres que não têm oportunidade de ter seus filhos, que o Senhor ele é tão maravilhoso, bondoso, enfim, que existe sempre uma forma da pessoa, daquela mulher, daquele homem desenvolverem esses atributos da maternidade, da paternidade, mesmo que eles não tenham os próprios filhos, né? Mesmo que eles não se tornem pais aqui nessa vida, para as pessoas que às vezes não nem chegam a se casar, né? O Senhor, eu acredito numa lei da compensação, digamos assim, que o Senhor ele, né, vai dar oportunidades para a gente desenvolver esses atributos e que eu sei que a maternidade nos oferece, né? Muito bom. Achei interessante que a gente começou falando sobre arbítrio, né? E daí começou a falar sobre influências, né? Sobre a influência, os influenciadores, sobre a nossa influência no lar, porque basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Escolhendo estar ali para influenciar os nossos filhos. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa no capítulo 30, mas no capítulo 31 tem um comentário, assim, que meio que vai junto com isso que a gente está falando, que fica logo no primeiro versículo do capítulo 31.
Ora, aconteceu que depois do fim de Corior, tendo Alma recebido notícia de que os Zoramitas estavam pervertendo os caminhos do Senhor e de que Zorã, que era seu chefe, estava induzindo o coração do povo a curvar-se diante de ídolos mudos, seu coração começou a afligir-se novamente por causa da iniquidade do povo. E aqui a gente vê um outro tipo de influência que também é muito importante, que é a influência que os líderes têm sobre nós. Nesse caso aqui, tá falando especificamente sobre Zoran, né? Que era o chefe daquele povo. ahn, e isso é algo também que tá sempre no meu coração. E óbvio, né? Porque tem eleições a cada 2 anos, né? Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas no Brasil é a cada 2 anos, e daí a gente conversa sobre esses tópicos, né? Eu não tô tentando trazer especificamente política, mas acho que a consciência de que os líderes que a gente escolhe afetam a nossa liberdade religiosa, que a gente conversou, né? Mas, de forma geral, afeta o povo, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Quais os líderes que a gente está escolhendo, porque eles vão afetar nossa vida, de certa forma, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui também no início do capítulo 31 é no versículo 5, que fala assim: Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Então, aqui está falando sobre a alma que decidiu ir pregar, né? Ao povo que estava sendo induzido a fazer o que é errado pelo líder deles. E quando eu li essa parte, esse versículo, assim, é clássico, né? A gente fala sobre ele, ouve muito, muito sobre ele. Mas eu fiquei pensando sobre o meu lar e de que forma que eu posso preencher o meu lar com as palavras de Deus. De que forma que eu posso utilizar a palavra de Deus na minha casa, né? E, claro, a gente sempre pensa sobre as escrituras, né? Sobre, ler mais as escrituras, ou... Mas o que eu pensei foi, assim, em formas passivas, eu diria, de ter a palavra de Deus mais constante no meu lar, né? E eu fiquei pensando sobre música, sobre os hinos, é algo que eu sinto assim que eu já fui melhor nisso, que é algo que eu preciso melhorar. E quando eu li, então eu pensei sobre tocar mais os hinos da primária na minha casa e talvez ter mais quadros com escrituras, ou convidar minha filha para memorizar com mais frequência escrituras. E não sei, assim, sabe? Fiquei pensando de formas passivas, porque, claro, a palavra, eu tá ali falando ativamente, né? Faz a diferença, mas eu ainda acho que eu tenho percebido, principalmente nessa fase da pré-adolescência, quase adolescência, assim, que santo de casa não faz muito milagre, não mesmo. Que eu acho que minha filha às vezes se cansa de me ouvir falar, principalmente porque, né, eu sou professora e mãe, então acho que chega uma hora que ela fala, tá, deu, chega, cansei de te ouvir falar. E, e então, de formas passivas e talvez até encontrar outras pessoas que possam influenciar a minha filha, né? E que eu sei que vão ajudar ela e que vão compartilhar essas palavras que são poderosas e que vão ter poder na mente dela, né? As pessoas com quem eu me associo, né? As pessoas com quem a minha família se associa, porque eu acho que isso com certeza vai ter uma influência na minha filha. Eu achei muito legal. Eu tô tentando procurar aqui a citação, mas tem uma citação do presidente do Elder Ballard, que ele fala que o entendimento da doutrina muda o comportamento mais do que o entendimento secular, digamos, o entendimento sobre a mente humana, né? A gente pode ler quantos livros de autoajuda a gente quiser, e eles podem, e sim, ajudam muito, recomendo. Mas eu acho que quando a gente entende a doutrina por trás daquele problema, daquela dificuldade que a gente está tendo, isso tem muito poder sobre a gente, né? Ah, digamos, ensinando sobre drogas e tudo mais, né? Não, é ruim, e a ciência diz que você pode se tornar completamente dependente e tudo mais. Legal?
Quando você entende a doutrina que você tem um corpo que foi criado pelo Pai Celestial, que ele te deu para você atingir o seu potencial, né? E que você precisa cuidar desse corpo para poder ajudar as pessoas e tudo mais. Quando você entende a doutrina por trás das coisas, tem um poder muito maior. E o que eu acho interessante desse versículo que a Bianca leu, que a pregação da palavra tinha mais influência do que a espada ou qualquer outra coisa que acontecesse. E eu pensei sobre o meu lar. Às vezes a gente tem aquela coisa assim de querer estar com a criança, ou de querer bater, de querer usar da força física. E, sendo bem honesta, tem momentos que é necessário, né? Meu filho às vezes tenta me bater. Não posso deixar tu me bater, né? Eu vou te segurar aqui. A gente precisa ser firme com essas coisas, mas mais importante do que isso, eu preciso depois ir ensinar para ele a doutrina, ensinar o evangelho, pregar para ele, dizer, olha, a gente não bate nas pessoas, eu sou sua mãe, você precisa me respeitar, né? Então, eu tenho percebido isso, que quando eu explico as coisas para o meu filho, por mais que ele tenha só 3 anos, ele entende e é algo incrível, assim. Ah, a gente teve, para ele não correr e não atravessar a rua, né? Ó, se o carro bate em você, você vai morrer. Muito provável você vai morrer, né? Com sorte, talvez você vai ficar, sei lá, bem debilitado. Mas quando isso clicou na cabeça dele agora, ele presta atenção, ele não corre na rua, né? E talvez seja algo que muito dramático, mas é a verdade. Quando a gente ensina, a gente tira o tempo para sentar e ensinar a criança a dizer, olha, se você fizer isso, isso vai acontecer. Às vezes vai salvar a gente de ter que usar de outras maneiras, que seriam a espada, para punir ou para impedir que a criança faça algo que seja arriscado. E eu não sei, eu não tenho filhos tão mais velhos quanto vocês têm, né? Que estão entrando na fase da adolescência. Tem funcionado por enquanto com a criança de 3 anos. Mas eu imagino que conforme as crianças vão crescendo também e entrando em outras fases da vida, é um princípio muito interessante. De ensinar o evangelho tem mais efeito do que bater ou punir. Isso me faz lembrar do sonho de Leí, o que fazia as pessoas não se perderem na névoa de escuridão. A barra de ferro, e o que é a barra de ferro é a palavra de Deus. Então, a gente fazer eles se agarrarem, né, com toda a força à barra de ferro, que é a palavra de Deus, e trazer essas oportunidades, né, como a Bianca estava falando, né, como que eu posso colocar mais a palavra de Deus aqui no meu lar, e fazer eles, ensiná-los a amar, né, as escrituras, a amar as palavras dos profetas, principalmente através do nosso exemplo, né, o que a gente tem feito para, será que a gente mostra essa gratidão, esse amor também pela palavra de Deus, a gente prioriza isso. Muito bom. Eu tenho mais uma coisa, não sei se vai dar tempo. No capítulo 31, a alma começa a se lamentar bastante, né? Ali no versículo 2, fala que que foi motivo de grande dor para a alma saber da iniquidade do meio do povo, né, dos Zoramitas. E diz que ele se entristeceu muito, e, enfim, daí vem vários versículos ali, a partir do 26, que ele se lamenta muito. Ele fala: Ó Senhor, até quando permitirás que teus servos habitem aqui na carne para presenciarem tão grandes iniquidades entre os filhos dos homens? E no 30, ele pede forças, né, para Deus. Ele fala: Ó Senhor, dá-me forças para suportar minhas fraquezas, pois sou débil, e a iniquidade deste povo contrista minha alma. E depois, também no 31, ele pede forças para os companheiros dele que estão com ele, né? Naquela missão também. E lendo essas lamentações e esses sentimentos que a alma expressou aqui, me fez pensar muito nos pais que talvez hoje que ensinaram seus filhos e talvez hoje não tenham os filhos cumprindo aqueles convênios que fizeram, que não estão vivendo mais o evangelho. E às vezes a gente não está como pai ou mãe, mas às vezes como tia, como avó, como irmã, como prima ou como amiga mesmo. E às vezes a gente tem esses sentimentos assim como alma. Então eu senti muito isso assim
aplicando, né, dessa forma. E quando a alma pede forças a Deus pelos companheiros, eu fiquei pensando em nós pedindo forças, por exemplo, para o marido ou para, não sei, né, para o seu companheiro, para o seu amigo, enfim, que está sofrendo com aquilo, né? E a alma, ele fala a maneira como ele buscou consolo. No 31, ele diz, é, consola minha alma em Cristo. E lá também no 32, quando ele pede para consolar a alma dos companheiros dele, ele também fala a mesma coisa. Sim, conforta-lhes a alma em Cristo. E no finalzinho do 38, ele fala, né, sobre essa alegria em Cristo. Então, nesses momentos, né, de dor, de tristeza, né, enfim, claro que dá para se aplicar em outras situações da vida, mas eu pensei muito, né, nesse ponto específico, né, de familiares e amigos sofrendo por não ter os seus familiares ou seus amigos vivendo o evangelho como tinham feito convênio antes. E, e Cristo é quem vai nos dar, né, essa força, esse consolo, assim como a alma buscou. E me lembrou muito de um discurso do presidente Nelson, que ele fala sobre encontrar descanso e vencer o mundo. Ele falou, eu acho que foi, deixa eu só ver aqui que eu anotei. Foi em outubro de 2022, na conferência, ele disse assim: as pessoas que guardam os convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. À medida que nos esforçamos para viver as leis mais elevadas de Jesus Cristo, nosso coração e nossa própria natureza começam a mudar. Então, Cristo é quem vai nos, enfim, conceder força para suportar qualquer tipo de dor e tristeza, né? Não só essa que eu mencionei, mas qualquer situação difícil que a gente esteja vivendo, seja questão de relacionamento, saúde ou parte financeira, enfim, né? Nessa vida tem tantas coisas que a gente passa e seguindo o exemplo de alma, né? Buscar Cristo, né? Consolar minha alma em Cristo e orar pelos nossos companheiros, nossos familiares, para que também consigam ter esse conforto através de Cristo. E é interessante que no versículo 36, ele dá uma benção do sacerdócio, né? Fala que a alma impôs as mãos sobre todos os que estavam com ele. E eu pensei sobre a bênção, nós temos essa outra ferramenta à nossa disposição para abençoar a nossa família. Eu me lembrei de tantas vezes que meu pai me deu bênçãos de não só de saúde, mas de conforto. Eu lembro quando eu estava me preparando para fazer a prova na época era Cefet, hoje é IFSC, né? E ele deu uma bênção para eu conseguir ficar calma, tranquila, e deu certo. É, eu lembro de ele me dando bênçãos para eu vencer maus hábitos na minha vida, na minha juventude, para conseguir vencer enfim, coisas que eu estava lidando na minha vida. E eu vejo isso acontecendo ainda no meu lar. Hoje eu tenho a alegria de ter um marido que é digno de exercer né, o sacerdócio no lar. Sempre no início, por exemplo, do ano escolar das crianças, a gente tem essa tradição de ele dar uma bênção paterna nas crianças. E fiquei pensando como a bênção, né, do sacerdócio pode nos dar forças, nos ajudar, né? A alma recorreu à bênção do sacerdócio aqui para dar essa força para eles encararem um povo tão obstinado, como ele descreve, né? Um povo tão duro de coração. E a gente também pode usar as bênçãos do sacerdócio para nos dar forças, para nos ajudar, enfim, em vários aspectos da nossa vida, porque é o poder de Deus, né? O poder que Deus deu ao homem para agir em nome dele aqui na Terra.